Treinamento de resistência como uma estratégia de pré-condicionamento para melhora nos resultados de treinamento aeróbio em DPOC. Giovanna Ferro Armani apresentando. O objetivo deste artigo é examinar se o treinamento de resistência antes do treinamento aeróbio obtém ganho funcional em pacientes com DPOC. O exercício aeróbio diminui os sintomas agoniantes da DPOC. Em pacientes com DPOC leve a moderada, o mesmo é indicado. Sabe-se que o aumento da capacidade aeróbia reduz a necessidade ventilatória para o exercício, e já que os DPOC têm capacidade ventilatória muito limitada para o exercício, o treinamento de resistência antes do aeróbio pode ser benéfico. Como a força do quadríceps relaciona-se com a capacidade aeróbia, o treinamento de resistência nos pacientes severos pode levar a uma intensidade aeróbia mais alta, com menos fadiga, pré-condicionando essas pessoas ao treinamento. O grupo experimental recebeu 8 semanas de treinamento resistido focado na parte inferior do corpo, seguido por 8 semanas de treinamento aeróbio em um cicloergômetro estacionário, grupo RT, então AT. Um grupo de controle recebeu 8 semanas de treinamento simulado, exercício de cadeira suave, seguido por 8 semanas de combinação de treino aeróbio no cicloergômetro estacionário e treino de resistência focado na parte inferior do corpo, grupo CE, então AT mais RT. Outro grupo de controle recebeu 8 semanas de treinamento simulado, exercício de cadeira suave, seguido por 8 semanas de treinamento aeróbio no cicloergômetro estacionário sozinho, CE, então AT. Nenhum participante tinha qualquer outro problema de saúde além da DPOC. Os objetivos são comparáveis ao treinamento aeróbio sozinho ou treinamento aeróbio concorrente ao treinamento de resistência. O treinamento de resistência foi realizado com equipamentos de ginástica usando 6 elevadores, prensagem de pernas, extensão do joelho, flexão do joelho, aumento da panturrilha, adução do quadril e abdução do quadril. O treinamento foi iniciado com uma intensidade de 70% do máximo de repetições, 1 RM, realizado no início com um volume de treinamento de 2 séries de 8 a 10 repetições por 2 semanas, seguido de 2 semanas de treinamento a 80% de 1 RM basal em um volume de 2 conjuntos. Para as restantes 4 semanas, a intensidade foi de 80% da 1 RM em volume de 3 séries de 8 a 10 repetições. O mais alto que pode ser levantado de uma vez é chamado de 1 RM. A força do corpo inferior foi relatada como a soma de 1 RM para todos os 6 elevadores. Todos os exercícios foram supervisionados por especialistas. Protocolo de treinamento intervalado. Os pacientes realizaram 4 conjuntos de trabalho de 5 minutos de duração, separados por intervalos de repouso de ciclagem sem carga, com duração de 2 a 4 minutos. Essa abordagem diminui os sintomas da dispneia e da fadiga durante o treinamento. Pacientes aqueceram durante 1 minuto sem resistência. Com os participantes. O teste de gravidade da doença foi realizado através de exames de função pulmonar. O teste de composição corporal foi realizado por uma radiografia, índice FFMI e IMC. O histórico de atividade física foi realizado por um questionário, e a aderência ao exercício foi avaliada através do treinamento alcançado. A porcentagem das normas previstas foi calculada para os seguintes parâmetros: espirometria, volume pulmonar, capacidade de difusão e consumo de oxigênio. 354 pessoas foram eleitas, 113 matriculadas, 99 iniciadas e 75 concluídas em 16 semanas de treinamento. A progressão do exercício aeróbio dos 3 grupos foi semelhante. Os 3 evoluíram mais na 7ª e na 8ª semana. Já a progressão de resistência, o grupo RT, então AT, progrediu melhor na 7ª e na 8ª semana, e o grupo CE, então AT mais RT, na 5ª para a 6ª semana. O primeiro gráfico mostra a fadiga da perna no pico do exercício. O grupo RT, então AT, teve maior fadiga na linha de base. Os grupos CE, então AT mais RT, e CE, então AT, tiveram maior fadiga na 8ª semana. O segundo gráfico mostra a fadiga da perna no isotempo. O grupo RT, então AT, teve maior fadiga na linha de base. O grupo CE, então AT mais RT, teve maior fadiga na 8ª semana. E o grupo CE, então AT, teve maior fadiga na 8ª semana. A tabela 2 resume os resultados do treinamento aeróbio. Não houveram diferenças entre os grupos no início do estudo e não houveram interações entre os grupos, mas houveram mudanças significativas com o tempo em alguns dos grupos pico e iso variáveis de tempo. Especificamente, os 3 grupos demonstraram melhorias na taxa de pico de trabalho, VO2 pico, VE pico e RLF pico. No isotempo, os 3 grupos demonstraram uma redução no requisito ventilatório para o exercício e RPLF.
Para as alterações do grupo RT, então AT, no RPLF, no pico e no isotempo, ocorreu entre a linha de base e a semana 8, sem melhoria adicional entre as semanas 8 e 16. Para os grupos CE, então AT mais RT, e CE, então AT, pico e isotempo não mudou entre o basal e a semana 8, mas melhorou entre as semanas 8 e 16. Alterações na capacidade aeróbia foram associadas com a redução de sintomas no tempo ISO. Especificamente, as mudanças na taxa de pico de trabalho foram associadas com a redução no tempo ISO, VE igual E, RPB e RLPF. As alterações no VO-pico foram associadas com a redução do RPB isotempo e RLPF. A tabela 3 resume a força muscular periférica e a resistência, o teste de caminhada e os resultados da elevação de cadeira. Não houve diferença entre os grupos de início do estudo, mas houve tempos significativos e efeitos de interação de atribuição do tempo por grupo. Os 3 grupos demonstraram melhorias no tempo de resistência e extensão da perna, aumento da cadeira de 30 segundos e 6 md ao longo do tempo, mas apenas no 1RM o tempo de resistência e extensão da perna demonstraram diferenças significativas tempo a grupo. Para aquisição de forças, testes post-hoc revelaram que os grupos RT, então AT, e CE, então AT mais RT, apresentaram maiores ganhos no grupo 1RM do que o grupo CE, então AT, mas não houveram diferenças no ganho de 1RM entre os grupos RT, então AT, e CE, então AT mais RT. Para a resistência muscular, testes post-hoc revelaram que o grupo RT, então AT, tinha um ganho ligeiramente maior no tempo de endurance da extensão da perna do que o grupo CE, então AT mais RT, e um ganho substancialmente maior do que o grupo CE, então AT. O grupo CE, então AT mais RT, teve um ganho maior do que o grupo CE, então AT. Alterações no 1RM foram associadas com alterações do valor de 6md e LEET. A tabela 4 resume os resultados com relação aos sistemas de dispneia e atividades importantes da vida diária, fadiga, estado funcional e atividade física. Não houve diferença entre os grupos no início do estudo, e não houve interação entre os grupos, mas houve mudanças significativas com o tempo para CRQ, dispneia e atividade física, mas não para a fadiga, CRQ ou estado funcional. A melhora da dispneia no CRQ não foi relacionada à redução do RPB no exercício isotemporal, mas estava relacionada aos ganhos do 1RM, 6md e a subida de cadeira de 30 segundos. O treino de resistência e aeróbio simultâneos não tiveram efeito sobre a tolerância do treino aeróbio, porém resultou em um menor volume de treinamento de resistência comparado com quem começou o treinamento de resistência antes do aeróbio. A abordagem de 16 semanas na DPOC grave é menos eficiente, sendo não recomendada para estes pacientes. A abordagem sequencial à resistência e treinamento aeróbio tem uma vantagem significativa em relação à resistência muscular e tolerância ao treinamento de resistência em comparação com resistência concorrente e treinamento aeróbio, mas a aquisição de força muscular foi semelhante. Muito obrigada!